A política educacional brasileira esteve no centro das discussões do 14º Simpósio Integrado de Pesquisa. O evento, promovido pela Univale em parceria com a FURB e a Univille, reuniu estudantes e pesquisadores da área no dia 29 de novembro agora, aqui no campus Itajaí. Os resultados dos debates a gente confere agora no Viva Voz, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Você pode nos acompanhar também através das redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @VivaVozUnivale, sempre postando vídeo das entrevistas para vocês no Facebook. /Viva Voz Univale, pesquisa lá e confira. E também você pode mandar sugestões de pauta pra gente, algum assunto legal que você queira ouvir a gente falando pelo vivavoz949@gmail.com. Certo, hoje a nossa convidada é a professora Valéria Silva Ferreira, professora doutora em educação, que coordena o programa de mestrado em educação aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Obrigada. O programa de mestrado e doutorado em educação. O mestrado e doutorado, desculpem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Lisa. Bom, então, professora, a gente quer fazer uma espécie de resgate das informações que circularam aí nesse evento importante, que teve participação de 3 universidades, né? E foi agora em novembro. E queríamos saber, então, o debate principal foi em cima das políticas de educação no Brasil, né? Por que escolher esse tema? O que moveu esse simpósio em torno dessa discussão? Bom, o simpósio já aconteceu no dia 29 de novembro, né, passado, um dia da votação da PEC 55. Então, motivados por todas essas mudanças e reformas e essa discussão sobre as mudanças de políticas que influenciam a educação, isso que nos moveu. Claro. E muita gente participou? Como é que foi o acesso? O evento era específico para os alunos dessas 3 instituições, dos programas de pós-graduação, então, alunos de mestrado e doutorado, e aqui também nós convidamos os alunos das licenciaturas. Então, deu cerca de umas 150 pessoas. Como você mesmo, prof, já citou, muita coisa está acontecendo, né, no Brasil nesse momento, muita reforma, até nos bastidores disse, né, a gente às vezes não sabe muito bem o que falar, porque toda hora está mudando. Para fazer o simpósio, como vocês estruturaram o tema, quais foram as principais questões debatidas? Então, o simpósio foi organizado a princípio com uma conferência da professora doutora Andréa Gouveia Barbosa, que ela é professora da Universidade Federal do Paraná e é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. E ela iniciou, né, com a temática e nos trouxe notícias sobre a participação da ANPED nessas negociações, a pouca participação, inclusive, e nos trouxe dados também de pesquisas que ela é de um grupo da UFPR, que pesquisa as políticas em educação, e falando sobre as preocupações com as decisões do Plano Nacional de Educação e a dificuldade de implementar todas essas metas do plano com essas mudanças, com essas reformas. Dificuldades, né? Então, sim, essa foi uma das questões que imagino que deva preocupar a todos, né? No segundo momento, os grupos, houve apresentação de trabalhos dos alunos e em grupos de trabalhos, né? Legal. Então, aí foi discutido temas específicos, como a arte em educação, políticas públicas em educação, educação em infância, vários outros temas. Legal. E aí os grupos se reuniram em pequenos grupos para discutir e apresentar seus trabalhos. Muito bem. Agora, professora Valéria, que balanço você faz desse simpósio, né? Passado esse evento que reuniu cabeças que estão voltadas à discussão, né, da educação, dos rumos da educação aqui no país, que balanço você faz? O que se tirou de interessante dessas conversas? Embora os temas são pesados e difíceis, o balanço foi muito positivo, porque é a socialização do conhecimento, a troca de ideias, relativos a metodologias de pesquisa, a outros resultados, a fundamentos teóricos. Então, foi super positivo, porque são 3 grandes universidades, né? São 3 programas de pós-graduação da região,
e que discutem problemáticas locais e as problemáticas universais, né, sobre educação. Aproveitando um pouco para falar sobre pesquisa, nos bastidores já me contasse que agora tá pesquisando, né? Tá trabalhando com pesquisa, e o simpósio também foi elaborado com base nas pesquisas da professora Andréia Barbosa Gouveia. O que está sendo pesquisado na educação? O que tem de novidade nesse campo? A educação é uma área de conhecimento muito ampla e muito diversa, né? Então, a gente tem pesquisa desde da educação ambiental, educação à infância, políticas públicas, aprendizagem. Então, ela é muito ampla, né, nesse sentido. Mas agora, o que está mais imediato e emergente são as questões das políticas educacionais, né? Porque elas influenciam a todas as outras formas de se fazer educação, de se pensar a educação, e inclusive o financiamento de pesquisa e de outros trabalhos. Então, é o que agora, no momento, é a grande preocupação, é o grande debate. Valéria, como é que você avalia, em termos gerais, essas mudanças propostas aí pelo governo federal para reformular, primeiro, a questão do ensino médio, que eu acho que é a mais impactante, né? Como é que você vê essas propostas, essa mudança que já vai acontecer, né? Já foi votada, né, na Câmara dos Deputados. Ela é motivo de muita preocupação pelos pesquisadores, pelos professores e também pelos alunos do ensino médio, né? Porque em 100 dias, né, que está completando hoje o governo Temer, tantas mudanças em tão pouco tempo. Então, a preocupação é que não houve diálogo, não teve tempo para discussão, não se ouviu todos os pontos de vista dessa reforma. A educação sabia que o ensino médio precisava de uma reforma, mas talvez não desta forma, né, tão imediata, tão aligerada. Então, a preocupação é grande. E, na tua opinião, o que pode ser feito para de repente, amenizar essa situação como uma solução mesmo, né, para essas medidas que estão sendo tomadas, os professores não sabem direito, né, como que a educação vai seguir daqui em diante. O que pode ser feito? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma conferência de uma colega no YouTube que estuda o ensino médio, né? Eu, pessoalmente, não é o meu foco de estudo, mas é interesse de todos nesse momento, né? Então, eu estava ouvindo e ela de tantas outras preocupações, principalmente com uma reforma que exige muito recurso, e os recursos estão sendo questionados, diminuídos, congelados, né? E, além disso, a própria reforma em si, né? Porque se faz uma propaganda que vai melhorar, que está copiando modelos do exterior, mas esses modelos a gente sabe que coexistem com outros investimentos que foram feitos com outro tipo de discussão, com outra forma de fazer, né? Então, ela falava ontem que a grande preocupação, e ela usou um termo que me chamou a atenção, que era o ensino médio de migalhas, porque aquelas horas que você trabalhava 3 anos, todas as áreas do conhecimento, vai passar para 1 ano e meio com as áreas obrigatórias, e depois ela dizia que você, criando uma falsa ideia de que o aluno vai escolher uma área para se especializar, sendo que essa área vai ser definida pelas instituições de ensino. Nossa, não tinha entendido isso. Como assim, Valéria? Porque em nenhum lugar está dito que o aluno vai escolher. Vai ser dentro das condições materiais e principalmente das condições de material de professor, né? Para realizar uma determinada atividade. Então, vai ser a instituição que vai oferecer essas opções. Então, a preocupação grande vai ser, sim, com as escolas públicas. Porque as escolas particulares vão oferecer vão tentar fazer essa reforma da melhor, com outras condições, né? O único impacto vai ser financeiro para os pais, mas isso não vai ter impacto de qualidade, né? Eles vão poder buscar soluções melhores. Mas as escolas públicas, do jeito que estão, principalmente as de ensino médio, que elas são responsabilidade do governo do estado, estadual, elas estão em estado crítico, né? O aspecto físico,
Os professores sempre reivindicando os seus direitos que estão sendo retirados. E melhores condições de trabalho. Melhores também, condições de trabalho. Então, a dúvida fica, será que essas instituições vão poder oferecer esse leque de opções realmente? Claro. E a outra grande questão é aquela. Então, quando você faz assim, 1 ano e meio só com o conteúdo, que era de 3 anos, e depois um aprofundamento, né, um dito aprofundamento em alguma área específica, e que não vai ser escolha do aluno, que vai ser dentro das condições possíveis de cada instituição, e além disso, como se empurrasse, né, o aluno da escola pública para o ensino técnico, né? Isso mesmo. Aliás, eu outro dia eu estava Nada contra o ensino técnico, desde que seja com qualidade, né? Perfeito. Eu estava ouvindo uma matéria, vendo uma matéria também que estava circulando essa semana ainda, que também criticava exatamente isso, uma certa postura de valorização das escolas privadas, exatamente por conta dessa pouca possibilidade voltando a uma ideia que é bastante combatida de não ter, que é um princípio da educação, do Plano Nacional de Educação, é um princípio da educação no Brasil, uma luta histórica, é a igualdade de condições, de igualdade de educação para todos. E dessa forma, você, de novo, trabalha a ideia de que um aluno da escola particular, ele vai ter acesso à universidade e o aluno da escola pública deve ter habilidades mínimas para o trabalho e ir para o mercado o mais rápido possível. Né? Então, muitas você vezes acaba fazendo em algumas atuações mais operacionais. Operacionais e de mão de obra barata. Né? Então, isso não é o que era o desejo, né? Não era o que historicamente estava sendo conquistado, né? A duras penas. E, de repente, em 100 dias, desmontado. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre a nova proposta de flexibilização do currículo e tudo mais, o que você acha que precisa mudar para que a educação do Brasil melhore e as políticas públicas também comecem a funcionar melhor, né? Estabelecendo de novo uma educação efetiva. Com esse cenário que está sendo estabelecido, vai ficar muito essa qualidade, né, dentro das condições, como eu já falei, de cada instituição de oferecer. Claro que as escolas públicas, elas dependem de verbas principalmente a escola do ensino médio, de verbas do governo do estado, que a gente sabe do jeito que estão os estados e os municípios, né? E, então, eu acredito, né, é uma opinião, um ponto de vista pessoal, que isso vai ficar, de novo, essa luta na mão dos professores. De dentro desse cenário, fazer o melhor possível. Não vamos mais ter filosofia e sociologia, vamos fazer as nossas aulas numa perspectiva filosófica. Vamos dar nossos conteúdos de uma forma filosófica. Mesmo contrapondo o fundo de toda essa discussão, que é a escola sem partido, né? Mas o professor, na sua sala de aula, ele tem um papel fundamental. Com certeza. O que nos preocupa é que esse professor está muito desanimado com todo esse contexto, né? E, além disso, nós temos um outro agravante, no meu ponto de vista, e de muitos especialistas, que é o professor que não tem formação, que tem formação só de mercado, que ele vai poder atuar no ensino médio. Então, um professor, ele tem uma formação de licenciatura em os problemas brasileiros, em didática, em metodologias, e mesmo assim a gente tem grandes falhas ainda nessa formação. Imagina alguém sem formação, né? A gente já observa muito isso em algumas escolas técnicas que trabalham, eles precisam de muito apoio pedagógico para saber planejar, organizar o trabalho, a avaliação, o planejamento, como lidar com esses jovens, né? Dia a dia de sala de aula mesmo. Sala de aula, com essas problemáticas da juventude. Claro. Então, não é só um conteúdo, né? Com certeza. Então, isso nos preocupa bastante. Fora a desvalorização
do profissional da educação. Essa desvalorização fica clara, né? Uma das críticas que esse projeto que altera essas regras do ensino médio está tendo é exatamente não prever a formação de professores, né? Sim, e permitir que qualquer pessoa que tenha um conhecimento reconhecido possa atuar. Né? Então, isso foi uma luta histórica para que isso não acontecesse, né? Para a formação do professor ganhar destaque. E nós sabemos que a formação melhorou, né, mesmo nessas condições, porque nós temos aí uns alunos de ensino médio muito críticos, atuantes, né? Tá certo. Que nos surpreende. Galera, vamos fazer um intervalinho, a gente conversa já sobre o 14º Simpósio Integrado de Pesquisa, que discute essas questões sobre as políticas de educação aqui no Brasil. Já. Viva Voz já está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje nós estamos conversando com a professora Valéria Silva Ferreira, que ela é doutora em Educação pela PUC de São Paulo. Nós falamos já no bloco anterior sobre vários pontos negativos com essas novas alterações, se elas forem realmente aceitas, mas atualmente, tirando um pouco dessas transformações todas que a educação tá para acontecer, o que vai bem e o que vai mal nas políticas públicas, nas políticas de educação aqui no Brasil? Olha, é difícil falar do que vai bem, né? Mas as conquistas que nós tivemos no último ano nos últimos anos, né? Foi toda a discussão e o movimento para a aprovação do Plano Nacional de Educação. Embora a educação é um campo de muitas disputas, né? Então, você estabelecer metas, o que vai ser prioridade para a educação num plano para um período grande, é muito difícil, né? Então, porque a educação é o lugar onde você planeja os conteúdos, os conhecimentos, trabalha as questões de ética, de moral, de novas gerações. Por isso é um foco tão grande e foi foco foco de reformas, né? Porque isso mexe com toda uma estrutura de futuro de um país, né? Então, o Plano Nacional de Educação, a definição das metas, né? Não entrando aqui nas discussões, nos pontos de tensões que foram para chegar a essas metas, e nem se elas são as ideais, mas se chegou a elas. Então, acho que isso foi muito positivo. E aí é que dá toda a preocupação e vem o ponto negativo, de uma maneira geral, o Plano Nacional de Educação está preocupado na expansão do ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, como vamos ter recursos para isso? Como nós teríamos que ter também uma expansão dos recursos, né? Teria que ser acompanhado. Então, o negativo é isso, né? Nós temos uma conquista de definição de metas e uma preocupação com toda a política brasileira sendo reformulada, com recursos para que essa expansão aconteça com qualidade e não só em números, para atingir alguns acordos internacionais que o Brasil tem que atingir em alguns números, de expandir a educação, né? Então, é bom, vamos expandir a educação, mas com qualidade para todos e com justiça social. Perfeito. Agora, Valéria, voltando aí ao simpósio que aconteceu aqui no finzinho de novembro, aqui no campus da Univale, aqui em Itajaí, uma das questões discutidas foram as práticas educativas e a formação profissional, né? Como você vê esse tema, de que maneira esse tema foi abordado ali dentro do simpósio? Isso, ele foi um GT específico, onde trabalharam todos os pesquisadores e os estudantes de pós-graduação que estudam o tema de formação de professor, né? A prática e a formação de professor. Então, de novo, né? Essa foi a prática e a formação do professor, elas estão muito vinculadas a essas políticas, né? Então, foi discutido as pesquisas que trabalham, que questionam esse tema, né?
E assim, a gente não chega a uma conclusão, né, num simpósio como esse, uma conclusão final, né? Claro, a conclusão sempre é que a gente precisa estudar mais, saber mais, e que a formação é acho que a gente, se pudesse dizer de uma conclusão, uma conclusão bem geral, é que não se pode desistir, não se pode deixar de lado a formação de qualidade dos professores, né? A formação do formador. Claro. Porque é ele que vai formar as novas gerações, ele precisa ser bem formado. Então, isso é um questionamento. E outro grande ponto de tensão na educação, porque também vamos formar como, para quê e por quê e para quê, né? Então, isso gera tensão, assim, gera dos movimentos sociais, das associações, dos sindicatos, né? Quando você chega a definir algumas diretrizes curriculares para a formação, isso já foi um campo de tensão e de discussão antes muito, muito grande, né? Claro. Porque ali vai ser de apresentação, de ter consensos em algumas coisas, né? Então isso sempre são o alvo das pesquisas. Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre os assuntos que foram abordados durante o simpósio, um dos temas também foi arte e educação, né? Teve em debate. A gente queria saber um pouquinho mais como que aconteceu esse debate e também para você falar um pouco sobre a importância da arte, até porque também é uma das disciplinas que está pendente, né, no novo currículo. Como eu já disse, não, o meu foco, eu trabalho mais com a questão da educação em infância. Mas é uma linha de pesquisa do nosso programa, né? Cultura e discute cultura, educação e arte. Então, o que eu no balanço geral, quando a gente se reuniu para avaliar o simpósio, né? Então, assim, as discussões que foram comentadas foram principalmente nas metodologias de pesquisa para pesquisar a arte e a educação. Como fazer essa pesquisa, né? Porque você precisa de uma grande sensibilidade para definir esses conteúdos e como fazer essas pesquisas, né? Como gerar esses dados. Então, o grupo ficou em torno dessa discussão. O que há de novo em relação à educação infantil, Valéria? Qual é a tendência na área de pesquisa para esse ambiente específico? A educação infantil, também estamos discutindo aí as metas do PNE, a expansão da educação infantil, e que a expansão na educação infantil é um motivo de muita atenção, discussão. Ele foi alvo de todas as campanhas, né? Se vocês acompanharam, viram que todos fizeram promessas relativas em acabar a fila de espera das crianças na educação infantil. Os candidatos, né? A prefeito e tal. Isso, todos os candidatos, e isso era pauta de todos os vamos dizer assim, os markets, né, dos candidatos. Porque isso é uma grande problemática, né? Então, você tem uma lei que diz que é direito da criança, é obrigação da família, né? E a expansão e a universalização da educação infantil, porque agora nós temos a educação infantil 0-3, a educação infantil é dividida em duas etapas, de 0 a 3, a creche, e de 4 até completar 6 anos, né? 5 anos e 9 meses, é pré-escola. E a pré-escola foi universalizada. Ou seja, antes era um direito da criança, um dever do Estado oferecer, mas não uma obrigação da família. E agora, essas vagas têm que aparecer e é uma obrigação da família, além do direito da criança. Então, você precisa, com 4 anos, não é mais uma opção da família... Okay. Colocar na escola só no ensino fundamental. Ele tem que entrar com 4 anos. Então, esse é um grande ponto das pesquisas. É uma novidade no sentido de preocupação. Qual a sua opinião sobre essa nova determinação? De novo, a questão do investimento. Porque se você vai expandir de que forma? Então, pelas pesquisas, nós estamos observando que essa expansão ela tá sendo feita com algumas estratégias, né? Algumas estratégias dos governos. Quais estratégias?
aquela educação infantil que oferecia período integral para a criança, o 0 a 3 ficando integral e o 4 a 6 não sendo mais integral. Então, sendo em 2 turnos. Isso é uma estratégia para aumentar vagas. Que isso dificulta, né? Aquele direito que você tinha da sua criança ficar um período integral, fica meio período. Quem trabalha, por exemplo, já vai ter vai ter que ficar problemas. meio período, né? Outra estratégia que é sempre muito questionada essas crianças estão indo cada vez mais cedo para o primeiro ano do ensino fundamental. E mesmo que tenham leis que façam travas, a gente sabe que às vezes a gente está com criança com 5 anos no primeiro ano, né, para dar vaga. Então, várias estratégias, né, e outras que vêm se anunciando que são muito preocupantes. Principalmente aquelas que fazem convênios, né? Convênios, por exemplo. Isso é uma prática muito utilizada pelas prefeituras. Fazer convênio, quer dizer, então eu compro a vaga em algum lugar, né? Numa outra escola. Que não é teoricamente, isso parece interessante, né? Vai ser um gasto que você vai diminuir, mas acontece que muitas pessoas... Isso abre um nicho de mercado, né? Então, o que a gente viu em Itajaí, em outros tempos, eu fui do Conselho Municipal de Educação. Isso foi um trabalho muito grande aqui em Itajaí para terminar com, por exemplo, com as educações para as escolas de educação infantil irregulares que abriam, sem nenhum tipo de... obedecendo a nenhum regulamento, a nenhuma proposta de segurança pedagógica. E além disso... Você abre organizações, ONGs específicas só para tratar disso, para ter essa verba. Então, a gente foi atrás de várias ONGs que elas, assim, funcionavam só com o objetivo, não era um trabalho real de uma ONG, com uma preocupação de ajudar, mas sim uma preocupação de ter um recurso, receber um recurso público, né? Então, se a gente fosse comparar os recursos públicos de uma escola pública e essas crianças, elas saíam perdendo, né? Olha só. A qualidade caía muito. Difíceis questões, a problemática realmente difícil envolvendo a educação no Brasil. A gente agradece à professora Valéria Silva Ferreira, professora coordenadora do programa de mestrado e doutorado em educação. Veio aqui compartilhar um pouquinho com a gente as questões que estiveram em pauta, então, no 14º Simpósio Integrado de Pesquisa. Obrigada, professora, pela entrevista. Eu que agradeço e quando quiserem aí conversar sobre educação, estamos à disposição. Obrigada. Nós também queremos agradecer a você que esteve juntinho do Viva curtindo mais um programa. Fica agora com o Tá Ligado. Até a próxima.